paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de, juntamente com os irmãos, estudarmos a palavra de Deus, iniciando um novo ciclo, né, que é exatamente o último trimestre de 2020, quando nós vamos estudar sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Graças a Deus, porque é mais um outro assunto importantíssimo que surge e que, de fato, tem muita coisa para nos ensinar. O comentarista é o pastor José Gonçalves e ele traz aqui muitos ensinamentos importantes para nós. Eu gostaria desde já agradecer aos irmãos que entraram no grupo, os novos membros do grupo, que estão começando a entender qual é o projeto, né, desse grupo, a nossa ideia com o grupo, que é exatamente um ensinamento mais voltado para o visual, porque acreditamos que assim é uma forma mais simples, mais didática de nós aprendermos. Então, meus amados, eu quero chamar vocês para que vocês possam compartilhar esse estudo com os irmãos, outros irmãos, chamar mais irmãos para o grupo, pegar os materiais. Como eu sempre digo, faço questão de fazer assim porque acredito que nem todos têm o seu data show, o seu notebook na sua igreja, e assim você consegue fazer. Eu mostrei lá para os irmãos, isso daqui, por exemplo, foi impresso em 4 partes, a gente monta, e aí você tem um gráfico grande que dá para os irmãos verem, dá para os irmãos visualizarem, tá bom? E a nossa ideia é essa, irmãos, mostrar o ensino bíblico através de gráficos, de ilustrações, de mapas mentais. Eu fiz aqui um mapa mental para mostrar para os irmãos, de maneira que a gente pode explicar melhor. Temos esse outro aqui que eu coloquei lá no grupo, não é? Os irmãos também podem pegar esses gráficos, fazer dessa forma, e assim você poder dar uma aula melhor para o seu aluno, ok, irmãos? Então, meus amados, a nossa primeira lição é o livro de Jó, livro de Jó, e aí ela está dividida em 3 pontos, ela está estruturada em 3 pontos, que é autoria, local e data do livro. Segundo ponto, estrutura literária do livro de Jó. E terceiro ponto, natureza e mensagem do livro de Jó. Nosso textuário está em Tiago capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, versículo 11. E a nossa verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Tá bom, irmãos? Então, está interessantíssimo a nossa revista desse trimestre. A leitura bíblica em classe, nós temos 3 textos diferentes, que é Timóteo, que diz, 2 Timóteo 3, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, versículo 16, não é? Ezequiel 14, 14, que diz que ainda estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E o 19, e se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha livraria, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça,
e Tiago 5:11, que é exatamente esse texto áureo que nós lemos aqui. Então, esses outros textos de Daniel e de Timóteo, de Tiago, eles dão essa ideia de que realmente existiu esse personagem chamado Jó, que é também negado por alguns, né? Mas nós vamos ver que ele é um personagem real, o que aconteceu com ele também foi real. Eu acredito que é um momento para nós entendermos melhor essa questão do sofrimento do justo. E aqui, meus amados, eu quero já entrar nesse gráfico que eu fiz, tá, desde o início da semana, sobre as ideias centrais em Jó, tá bom? Na verdade, ele é uma releitura, porque nós temos a Bíblia de estudo visual, né? A Bíblia de estudo visual, e sempre em cada livro eles lançam as ideias centrais, porque assim fica bem mais fácil para você entender o que é tratado naquele livro. Ok? Então eu vou passar aqui rápido para a gente seguir para os outros gráficos. Então, quais são as ideias centrais em Jó? Primeiro, que há um inimigo invisível, que é Satanás, que nos observa e sempre deseja o nosso mal. Nós trabalhamos um pouco sobre isso aí nos trimestres passados, especialmente na epístola de Paulo aos Efésios, quando falava sobre a batalha espiritual, né? Então nós entendemos que existe um inimigo, o que nos leva para outra ideia, que nossas batalhas humanas são originalmente travadas na dimensão espiritual. Esse é um ponto que deve ser falado, ele foi muito explorado na década de 90 por causa de alguns teólogos e alguns pregadores que via demônio em tudo, não é? E aí depois parece que foi desprezado nos anos seguintes, nas décadas seguintes, mas há uma realidade, nós estamos em guerra, há um inimigo, essa batalha é espiritual, não conseguimos ver o que está acontecendo, ela é travada na dimensão espiritual, tá bom? Então nós precisamos estar atentos. Deus, em sua soberania, comanda cada situação na vida das pessoas. E aí começa a coisa a complicar, porque nós vamos falar aqui sobre a questão do problema do mal. E aí você entende que se ele comanda cada situação na vida das pessoas, evidentemente a questão do sofrimento também está incluso nisso daí, visto que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, então é claro que também o sofrimento e o mal está dentro dessa soberania e do comando de Deus, digamos assim. A outra ideia central é que podemos confiar em Deus até mesmo quando os seus caminhos estão além da compreensão humana. Meus amados, esse ponto aqui é importantíssimo, porque a realidade é que nós buscamos o conhecimento de Deus, e existe, por isso que existe aí a teologia, né, o estudo acerca de Deus. Nós buscamos esse conhecimento, mas esse conhecimento de Deus exige também que a gente trilhe uma trajetória, que a gente ande por um caminho, e este caminho do conhecimento de Deus, por vezes, ele vai ser obscuro, por vezes ele vai ser... nós não vamos entender o que está acontecendo, as coisas vão ficar sem compreensão, muitas vezes vamos ficar sem saber o que fazer, ok? Então, por isso que nós dizemos que estão além da compreensão humana. A ideia, uma dessas ideias centrais fala sobre isso, que está além da compreensão humana. Então, não adianta ninguém querer dizer que conhece todos os mistérios da divindade, porque não conhece. Não adianta alguém querer dizer que conhece todos os mistérios da existência humana, porque também não conhece, ok? Quem conhece todos os mistérios da existência humana foi quem nos criou,
que é o nosso Deus. Então não adianta as pessoas dizerem coisas desse tipo. Uma outra ideia central: em meio ao sofrimento do justo, este se sente abandonado por Deus, porém, até na aparente ausência de Deus, ele continua agindo em nosso favor. Isso aqui é um ponto interessante, porque Jó se sentiu abandonado por Deus. Se nós pararmos para pensar, é um sentimento que também Jesus sentiu, né? Ele exclama isso na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, é um sentimento humano de nos sentirmos em alguns momentos abandonados por Deus, como se Deus estivesse nos abandonado ou estivesse nos deixado à própria sorte. O que me chama muito a atenção em relação a Deus é que mesmo que a gente se sinta assim, mesmo que parece que Deus nos abandonou, Ele continua no controle da situação. E mesmo quando a situação parece sem controle, Deus ainda assim está no controle de tudo. Por isso que nós precisamos entender isto, tá bom, irmãos? Você vai se sentir em algum momento abandonado, você vai se sentir em algum momento solitário, você vai se sentir em algum momento como se estivesse sido esquecido por Deus. Mas você não pode deixar de crer na soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam, contribuem, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom, meus amados? E por fim, mesmo que o sofrimento atinja pessoas boas, porém ainda assim ele coopera a um propósito maior de Deus para conosco. Talvez esse aqui seja aquele ponto mais complicado, porque você vai se perguntar: então por que que o mal existe? Então por que pessoas boas são atingidas, enquanto pessoas ruins parece que não acontece nada com elas, não é isso? Mas nós entendemos que existe um propósito para tudo. Deus faz todas as coisas com um propósito. Deus faz todas as coisas com um objetivo. E Ele certamente vai alcançar os seus objetivos, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos, tá bom? Então estas são as ideias centrais aqui no livro de Jó. E aí, meus queridos, no nosso gráfico esboço, isso aqui eu costumo chamar de gráfico esboço, porque ele é um esboço de toda a lição. Então, o professor pode dar aula por aqui, se baseando na sua lição e se baseando aqui para que o aluno possa se guiar pelo que ele está falando, tá bom? Então, o primeiro ponto fala da autoria, local e data do livro de Jó. Aí há um debate entre os estudiosos sobre quem é o autor de Jó. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até o próprio Esdras, né? Que nós estudamos no trimestre passado, que ele de fato é um obreiro preparado, é um obreiro experiente, era um escriba, né? Eu digo que é um designer, né? Porque ele escrevia. Então, essas opiniões são essas que são colocadas aqui. Nós podemos afirmar, irmãos, que são algum desses aqui? Não tem como a gente afirmar. Eu gostei muito do comentário da NVI nos livros introdutórios, né, nas notas introdutórias dos livros da NVI, tem muita coisa boa, você pode pesquisar lá. E eu gostei de uma coisa que ele falou lá que tem sentido. É claro que a gente não vai apontar quem foi, porque não tem indícios de quem seja. O que nós entendemos é que, de fato, foi um israelita quem fez, ok? Provavelmente desta época de Moisés. Por que isso?
qual é a prova que o comentarista da NVI dá? É que, se não me falha a memória, existe cerca de 25 vezes a expressão Senhor no livro de Jó. Essa expressão Senhor, ela é, no original, Yahvé, ou Yahweh, como alguns querem dizer. Ora, essa expressão Yahvé, ela é usada na questão pactual, na questão do pacto, na questão da aliança, que foi feita com Moisés, com Moisés em relação ao povo de Israel, ou seja, no tempo de Moisés. Por isso que há esses indícios apontando que seja de fato um israelita e não alguém da época de Jó, porque você sabe disso, o livro de Jó, ele cronologicamente, ele foi o primeiro a ser escrito, né? Então, primeiro antes até do Gênesis. Então, meus amados, ele é bem anterior, mas o que nós estudamos aqui na lição é que ele é da época patriarcal, ok? Então, o autor de Jó, nós não podemos fechar, a não ser dizer que ele de fato foi um israelita bem posterior a Jó, que teria recebido tudo isso através da oralidade, ou através de alguns registros, ok? Aí fala aqui da pessoa histórica de Jó, que é importante que se diga isso, alguns querem negar, né, que ele não existiu, mas de fato se trata de uma pessoa histórica, porque há esses outros textos que nós vemos na nossa leitura bíblica em classe, dando essa base para se acreditar que de fato ele foi uma pessoa real, ou seja, há uma autenticidade textual quando se destaca sobre a pessoa e a perseverança de Jó. A terra de Jó é terra de Uz, tá bom? E que ele diz aqui que é ao sul de Edom, a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até Babilônia. Então você vê que se situa naquela região ali. E aí nós temos a época de Jó, que o comentarista diz que situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, Jó seria um desses patriarcas junto com Abraão, Isaque e também Jacó. Certo, irmãos? É mais ou menos essa parte aqui histórica que nós podemos falar a respeito do livro de Jó. E aí nós temos a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó está dividido em poesia e prosa. Você sabe que a prosa ela é um discurso direto, livre, é uma forma de comunicação entre seres humanos, dentro de um discurso livre. Porém, a poesia ela já é diferente porque ela expressa sentimentos, emoções. É um texto mais bem trabalhado esteticamente. Não é isso, irmãos? Embora alguns classifiquem o texto de Jó como sendo um poema dramático, religioso, mas ele também está dentro da sabedoria, da poesia sapiencial, que está relacionado com a sabedoria. O nosso comentarista aqui, pastor José Gonçalves, ele coloca como sendo prosa, poesia, prosa, nesta ordem. Não é? Nós vamos ver sobre isso aí. Ele está organizado desta forma. Nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio e mais uma prosa no último capítulo, e assim o prólogo e o epílogo estão em prosa, que é esse grafo que eu fiz aqui para os irmãos olharem. Então, prólogo, nós temos aqui prosa, e nós temos aqui o epílogo também em prosa, certo? E a poesia estaria dentro deste diálogo de Jó e os seus amigos. Tá bom, irmãos? Meus amados, em relação à organização, no texto em poesia há uma organização, um monólogo feito por Jó,
Essa parte aqui, eu vou logo mostrar para os irmãos esse gráfico. Eu já mostrei para os irmãos, mas esse ponto aqui da lição, tá? O ponto 2 da lição e o subponto 2, eu sugiro aos irmãos, é uma sugestão, claro que cada professor, ele tem a sua experiência em relação ao ensino. Cabe a nós, cada um de nós, buscar formas melhores para ensinar aos nossos irmãos. Eu acredito muito no poder dos gráficos, das imagens, no sentido de ensinamento, de transmitir esse ensinamento. Então, o que foi falado aqui pelo nosso comentarista foi feito aqui dessa forma, tá? Bem mais didática para os irmãos entenderem. Então, olha só, nós temos aqui o prólogo, aonde no prólogo tem a introdução. A leitura desse mapa, tá, irmãos? Isso é outra coisa que eu sempre explico. A leitura, você vai seguindo as setas. Então, aqui, ó, a leitura é esta, tá bom? Aqui meio que em formato de U, ok? Mas ele também desce para cá, principalmente quando chega nesse retângulo aqui maior, ok? Então, você tem um prólogo e você tem um epílogo, que nós falamos lá sobre a prosa, não é isso? E a poesia aqui nessa parte do meio. Então, no prólogo você tem a introdução, que vai do capítulo 1 e do versículo 1 a 5, que trata do caráter de Jó, Deus falando a respeito desse personagem, né? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas 4 qualificações de Jó. E aí você tem aqui também sobre Deus e o diabo, quando ele lança 2 desafios, Satanás lançando 2 desafios, e as 2 respostas de Jó aos desafios de Satanás, ok? Satanás aqui como aquele opositor, como aquele adversário, como aquele acusador. Não é isso, irmãos? Ele acusando Jó de servir a Deus por interesse, que é o que o nosso comentarista fala aqui no 3º ponto, quando ele fala sobre bondade desinteressada. Ele faz uma pergunta: existe bondade desinteressada? Então, quando Satanás se apresenta perante Deus, né, ali os filhos de Deus se apresentam e Satanás veio entre eles, que isso também é uma parte bem polêmica. As pessoas perguntam como é que Satanás ainda tem acesso aos céus. E aí eu não sei se a gente pode afirmar de fato que ele tem este acesso ao céu, mas qualquer um pode se apresentar perante Deus. Você faz isso em oração, se apresentando perante Deus, não necessariamente estando na dimensão onde Deus está, porque Deus está em todo lugar, então não há problema em relação a isso, ok? Então, quando ele se apresenta lá, aí Deus pergunta de onde é que tu vens, e ele fala claramente de rodear a terra e de passear por ela. Então mostra aí essa atividade do diabo no sentido de observador do que acontece no planeta Terra em relação às pessoas. E é claro que Deus sabia, mas olha como o texto é interessante, porque é para deixar registrado para nós o que acontece na dimensão espiritual. Deus faz uma pergunta retórica que ele já sabe a resposta. Tu observaste, meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal? E Satanás, como ele é esse observador, e tem aí as suas legiões de demônios também para fazer isso, é claro que ele responde que tinha sim visto. Mas olha como é que a astúcia de Satanás. Ora, ele não te serve em vão, tu cercaste ele de bens. É o que nós vamos estudar aqui na lição, tá? Então foi esse desafio que ele lança, e aí nós temos as 2 respostas de Jó em relação ao desafio de Satanás, ok? E aqui, meus amados, nos capítulos seguintes nós entramos no diálogo, porque até então
o que Deus disse para Satanás, olha, toca em tudo nele, mas não tira a vida, dando a entender que Satanás tinha de fato esse poder para tirar a vida. A prova é que ele faz isso com os seus próprios filhos, com os filhos de Jó. Então ele tira a vida deles, né? Mas Deus disse, olha, não toca na vida dele, no sentido de matar. Mas ele toca nele com essas chagas, chagas purulentas, que ele chega a dizer que tem bichos nelas, né? Então, uma doença terrível que se acometeu ali na vida de Jó. Os seus amigos vêm para confortar a Jó. E aí é o que nós vemos acontecer no capítulo 3 até o capítulo 37, cujo o tema principal é exatamente a questão do sofrimento. Quem é o culpado pelo sofrimento de Jó? Não é isso, irmãos? Então a gente vai ver os amigos de Jó tendo aquela defesa em relação ao sofrimento, acusando a Jó. A teologia dos amigos de Jó era muito parecida com a teologia da prosperidade de hoje, né? A teologia da prosperidade de hoje, pregada pelas igrejas neopentecostais, é essa que diz que se você está sofrendo, foi algum pecado que você cometeu, não é isso? Que não é para acontecer, porque o crente não é para sofrer, etc. e tal. Então, a ideia deles era essa, ele tinha que confessar o pecado dele, porque confessando o pecado dele, então ele estaria livre desse sofrimento. Não é isso, irmãos? É interessante, nós vamos estudar sobre isso com mais detalhes, mas eu fico admirado como uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, ainda tem essa mesma ideia, porque os amigos de Jó, eles foram reprovados por Deus, pelo menos em muitas coisas que eles disseram. A prova disso é que Deus diz que Jó faça um sacrifício em prol deles, para que Deus não trate a eles com a forma mais dura, não é isso? E Jó faz isso, sem ressentimentos, porque de fato os amigos dele não estavam ajudando ele em nada. Eles seriam o que as pessoas hoje chamam comumente de amigos da onça, não é? Mas na verdade não é. A gente percebe que eles são até bem intencionados, mas o conceito deles de sofrimento, essa relação de sofrimento e causa, ela está equivocada, porque é Deus mesmo quem dá digamos assim, o perfil de Jó. É Deus mesmo que fala a respeito do perfil de Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Tá bom, irmãos? Mas é claro que esses conceitos, bem como essa parte aqui que eu falei para os irmãos da guerra, da batalha, desse acordo, digamos assim, que houve nos céus em relação a Deus e a Satanás com relação a Jó, isso acontece, alguns estudiosos dizem que por revelação, e não tem outra alternativa, porque ninguém estava lá vendo o que estava acontecendo, se não for por revelação de Deus, mostrando o que estava nos bastidores daquela luta, daquele sofrimento que Jó passou. Amém, irmãos? Então, esse diálogo aqui é muito importante, nós vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Os diálogos acontecem entre Jó, ele faz Bildade e Zofar, está aqui, olha, com Jó abrindo o diálogo, porque quando eles chegam para consolar o amigo, essa parte é uma parte bem, digamos assim, bem dramática, porque Jó ele está sentindo dores por causa do sofrimento, ele não consegue falar, ele só geme, ele sente dores, e os seus amigos, eles realmente sentem a dor do seu amigo Jó, e eles não pronunciam nenhuma palavra, eles deixam passar um tempo, e aí é quando Jó se pronuncia, e aí nós temos esses 3 ciclos de falas entre Jó e seus amigos. Então, olha,
É sempre assim. É aqui que entra essa questão da poesia, né? Da poesia. Aí nós temos um fala e o outro tem a réplica, né? E assim o outro também vai fazendo isso. Então ele fala para Jó, Jó fala para Elifaz, Bildade também fala para Jó no capítulo 8, Jó também responde para ele, Zofá já entra aqui no capítulo 11, Jó também responde para Zofá, e aí inicia-se outro ciclo de fala, com Elifaz também falando, capítulos 15, aí Jó, no capítulo 16, 17, ele novamente também responde para ele. Bildade também fala, no capítulo 18, Jó responde para Bildade. Zofá já entra aqui no capítulo 20, e Jó no capítulo 21 também respondendo para Zofá. E aqui o terceiro ciclo, que Elifaz, também falando no capítulo 22, e Jó respondendo para ele no capítulo 23 a 24. E aí nós temos novamente Bildade aqui falando, ok? Capítulo 25, e Jó falando no capítulo 26 e 27, respondendo para Bildade. Tá bom, meus amados? E aqui, meus queridos, olha, no capítulo 28, nós temos Jó falando sobre a verdadeira sabedoria. Né? Acredito que aqui nós entendemos o quanto esse livro está dentro dessa literatura sapiencial, dos livros de sabedoria. Ok? Do capítulo 29 ao 31, o Jó encerra sua fala, mas nós temos um monólogo também acontecendo aqui com Eliú, capítulo 32 e 37. Na realidade, o diálogo acontece entre Jó, Elifaz, Bildade e Zofá, mas nós temos também um monólogo acontecendo entre Jó, porque ele fala, não tem mais nenhuma outra fala, a não ser de Eliú, que também fala, e nós temos Deus também falando. Aí é quando Deus se manifesta, quando Deus resolve falar, se pronunciar. Ok, irmãos? Aqui nós temos 4 falas de Eliú, capítulo 32 e 37. Primeira fala, olha, segunda fala, terceira, quarta fala. Ok? E aí é que nós temos aqui, indo para o epílogo do livro, olha como é importante isso aqui para a gente entender, né? Toda a estrutura do livro. Tá bom, irmãos? Indo para o epílogo, para a conclusão do livro, nós temos aqui Deus e Jó, quando há esses 2 desafios, né, do sentido de que Deus quer que Jó responda a pergunta dele, porque em várias outras passagens Jó fala sobre isso. Quem dera Deus falasse comigo, quem dera Deus me respondesse, porque até então, nós não sabemos o quanto tempo isso durou, mas até então, nesses capítulos aqui que passaram, não há um diálogo entre Deus e Jó, não há uma resposta, não há como eu posso dizer, uma explicação para o que está acontecendo com Jó. E aí é claro que isso a gente precisa entender, muitas coisas que Jó fala e que os seus amigos falam está relacionado ao entendimento puramente humano, puramente humano. Não essa é a parte do contexto que a gente precisa entender para que não haja interpretações errôneas em relação a isso. Ok, irmãos? Então, Deus começa a falar aqui e Jó, ele dá também as suas respostas para o que Deus fala. Lembrando que até esse momento não há nada de restauração. Jó conversa com Deus, Deus fala, Jó responde, mas ainda não há uma restauração. Depois dessa resposta é que há sim uma restauração final, que é a conclusão, capítulo 42, 7 a 17. Ok, irmãos? Então esse gráfico aqui lhe ajuda a nos explicar. O comentarista também ele nos mostra que há uma abundância de figuras de linguagem
metáforas, né, que são recursos estilísticos usados pelo autor bíblico, para dar justamente mais expressividade. Eu costumo dizer que as figuras de linguagem, tá bom, irmãos, são como imagens, só que de maneira verbal, para ficar mais compreendida. Então ele fala, como o comentarista diz aqui, para que o texto fique mais colorido e não preto e branco, né? Então ele fala sobre o vai e vem do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, ele fala sobre o vento, ele fala sobre a nuvem, ele fala sobre a sombra, né? Que nós somos como a sombra, também para falar sobre a questão dessa brevidade. Uma corrida, uma águia, uma flor, quer dizer, coisas bem voltadas para essa questão da filosofia que observa a todas as coisas. Aliás, eu gosto muito da questão filosófica do livro de Jó. A gente não pode desmerecer essa parte, não é, irmãos? Eu sei que tem muitos filósofos que são ateus, mas a filosofia aliada ao conhecimento bíblico é algo fantástico, que a gente pode aprender muito em relação a isso, tá bom? Olha, dentre essas figuras de linguagem, tem uma que me chama muito a atenção. Aliás, dentre essas várias demonstrações, tem uma que é alvo de muitos debates, que é a questão do Leviatã, não é isso? O que é interessante que o comentarista nem quis colocar aqui, dado a polêmica que eu acho que isso gera, né? O Leviatã, afinal, irmãos, é um monstro marinho, ele é um crocodilo gigante, embora, como diz que ele cospe fogo, então um crocodilo que cuspa fogo é muito estranho, né? Tá? Mas o que ele seria? Tem alguns que dizem que é uma espécie de dinossauro antigo, não é isso? Mas é o que a maioria dos comentaristas dizem, é que é uma figura de linguagem, um mito representando o mal na sua grandiosidade. Então, Deus mostrando que ele é maior do que o Leviatã, que ele é maior do que esse mal, do que esse monstro. Meus amados, eu estou colocando isso aqui apenas para o nosso conhecimento, não é nada para a gente entrar em polêmica ou ficar tribulado em relação a isso. Ora, vocês sabem que a Bíblia utiliza disso. Ou algum dos irmãos pode me afirmar que existe um ser, uma criatura, um animal que todos conhecem como dragão. Existe? Provavelmente você vai dizer que não. Claro que se você se referir ao dragão de Komodo, na Indonésia, é uma outra coisa lá, né? Mas a Bíblia fala de um dragão, inclusive comparando Satanás com o dragão, chamando Satanás de dragão, tá? Mas é um ser tirado da mitologia, não existe. Porém, a questão do simbolismo existe, porque de fato Satanás é como um dragão, no sentido de destruidor, no sentido daquele que impõe o medo, impõe o mal, tá bom? Então você entende o Leviatã também dessa forma, só que Deus está mostrando que ele é maior do que o Leviatã. Ok, irmãos? Meus amados, e aí nós temos o terceiro ponto, que é a natureza e mensagem do livro de Jó, que é o que responde a essas perguntas, por que os justos sofrem, ok? Antes de entrar nesse tema, eu queria mostrar esse mapa mental aqui, porque assim, meus amados, nem sempre nós podemos, no meu caso, nem sempre eu tenho tempo para refazer todos esses gráficos. Digo, refazer digitalmente. Quando está assim é muito bom, né? Isso aqui está digital, eu posso mandar para os irmãos podem imprimir,
mas aqui nem sempre dá. Então, são aquelas ideias que surgem, e aí eu vou fazendo de última hora, mas que também são importantes. Eu quis fazer uma breve explanação do nosso tema com base nos textos de Jó, ok? E aí, você lembra lá que a gente falou de epílogo, de prólogo, de epílogo, né? De início, de final. Tem um texto de Jó, para resumir mais ou menos essa ideia do sofrimento dele, que nos chama muita atenção. Então ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ok? Todos vocês, todos nós conhecemos esse texto. Deus deu, Deus tirou, isso é cantado nos hinos, nas igrejas, falam a respeito disso. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero mostrar aqui nesse gráfico, nesse simples gráfico, é que entre o Senhor deu e o Senhor tirou, nós podemos dizer que existe aqui um período aqui muito, grande, muito terrível na questão da vida de Jó. Na realidade, você pode entender dessa forma. O Senhor deu, o Senhor tirou, e aí o Senhor restituiu. Então, essa restituição, até acontecer esta restituição, o Jó, ele mesmo diz que ele foi flechado com as flechas do Todo-Poderoso. Ele está dizendo, em outras palavras, que estas flechas, elas são venenosas. Porque para Jó, todo este sofrimento, tudo o que acontecia com ele, de fato vinha de Deus. Era Deus que estava impingindo todo este sofrimento nele. Eram as flechas do Todo-Poderoso que tinham atravessado a Jó. Claro que ele não tinha o conhecimento do que estava acontecendo no mundo espiritual. Você vê lá, eu mostrei para os irmãos, que no início tem aquele diálogo entre Deus e Satanás a respeito de Jó, mas muito provavelmente isso aí foi algo que foi colocado por uma revelação, claro, mas que quando tudo isso se abateu da vida de Jó, ele não sabia disso que tinha acontecido. Ele não sabia que tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual. Então é claro que o entendimento dele era que o Todo-Poderoso estava impingindo todo o sofrimento nele. Então, olha, todo o sofrimento, as flechas do Todo-Poderoso tinham sido lançadas contra ele e por isso o Senhor deu e o Senhor tirou tudo isso. Agora, o que me chama a atenção é que Jó, ele reconhece a plena soberania de Deus. Que Deus é aquele que tira, que Deus é, aquele que dá, aquele que concede, mas ele também é o que tira. E tem muitos outros textos na Bíblia que confirmam isso claramente. Deus dá a vida, Deus tira, Deus exalta, Deus abate, Deus fere e Deus sara também. Então, meus amados, a gente precisa entender que Deus é soberano, Deus está acima de tudo, Deus faz como Ele quer todas as coisas e nós não podemos achar que nós temos a chave dos mistérios divinos para entender os dramas da existência humana. Eu tenho que insistir nisto, porque coloquei um gráfico aí falando sobre esses assuntos e teve alguém que respondeu dizendo exatamente isso, que conhecia todos os mistérios da existência humana. E eu fiquei pensando, como é que isso é possível? Ora,
que eu saiba, apenas um personagem na Bíblia se arvora de conhecer todas as coisas. Ele até disse: eu vou subir, colocar o meu ninho entre as estrelas, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Este ser é Satanás, que todos vocês conhecem, e a Bíblia diz claramente que ele foi precipitado da presença de Deus, justamente por esse orgulho de conhecer todas as coisas, de ser alguém que quer ter a chave de todo o conhecimento. Meus amados, temos que ter cuidado em relação a isto, tá bom? Então, o que me chama a atenção é que, apesar deste, e eu falei lá para os irmãos sobre as ideias centrais de Jó, quando a gente falou do caminho, não é isso? Porque o caminho vai ser obscuro, o caminho vai ser escuro, às vezes a gente não vai entender. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas ele dizia que era o Todo-Poderoso que estava flechando ele. Ainda assim, ele também dizia: bendito seja o nome do Senhor. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, embora na ideia dele tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava fazendo. Mas ele não atribuiu falta, ele não atribuiu algo mal em Deus, na atitude de Deus, mesmo sem saber que não era de fato Deus quem estava fazendo aquilo, a não ser pela sua permissão. Então a permissão de Deus é uma coisa e a ação dele direta é outra, tá bom? Então, ainda assim, olha como é a resposta de Jó: bendito seja o nome do Senhor. Essa ideia de bendizer o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor no meio do sofrimento, foi muito importante para que Jó pudesse crescer nesse conhecimento. Duas coisas me chamam muita atenção e eu queria que vocês atentassem para isto, porque tem a ver conosco. Olha só, no sofrimento ele falou sobre o nome do Senhor. Ele bendizeu o nome do Senhor. Não é isso? Mas ele também não ficou, digamos assim, com problemas em relação à sua própria consciência, porque os seus amigos queriam fazer de tudo para que ele pudesse confessar o seu pecado. E ele não admite o seu pecado. Ele não admite o seu pecado. Não está dizendo ele que ele não era pecador, mas ele estava com sua consciência tranquila que não tinha feito alguma coisa para merecer aquele sofrimento, não é? Então isso é muito interessante. Ele sabia, isso é muito importante, irmão, nós temos essa consciência. Se não me falha a memória, é Tiago, não me lembro bem, mas tem um texto lá das epístolas que diz, se eu não me engano, eu acho que talvez seja João, né? Eu não estou lembrado aqui. Mas o texto diz: filhinhos, se a consciência de vocês não o acusar, fique tranquilo, fique tranquilo. Então, é importante que a gente saiba que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, mas nós temos uma consciência e a nossa consciência, não é, ela pode nos dizer o que está acontecendo, de certo ou de errado. A consciência é a voz secreta da alma que aprova ou reprova nossos atos, já dizia o nosso saudoso pastor Orland Spence Boyer, né, que é o autor da Espada Cortante. Então, a consciência é essa voz da nossa alma secreta, que aprova ou reprova nossos atos. Não havia na consciência de Jó alguma reprovação. E de fato, porque Deus disse a respeito dele. Deus mesmo falou. Ok? Então esses dois pontos me chamam muita atenção. Ele sempre louvou o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele não atribuiu falta a Deus e também não ficou ruim com a sua própria consciência. Não havia em Jó consciência pesada, tá bom? Isso foi importante para quê, irmãos? Para que o Senhor pudesse
restituir tudo em dobro. Porque se o Senhor dá e ele tira, ele também restitui. Se o Senhor mata, ele tira a vida, mas ele também dá a vida. Por isso que nós temos esse conceito muito interessante no Apocalipse do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último. Quem é o primeiro, quem é o último? É o mesmo Senhor. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele sendo o primeiro e sendo o último, aquelas coisas que pode ser última, podem ser o fim, nele é o reinício. Então, quando todos achavam que Jó estava acabado, que Jó estava destruído, a própria esposa dele, claro que alguns textos aí, né, dizem que ela diz para abençoar a Deus. Mas eu falo no sentido de dizer, olha, morre, abençoando, amaldiçoando, né, como alguns dizem, que é o texto ali mesmo, hebraico, quer dizer abençoar. Mas isso não exclui o fato dela dizer morre, não é isso? Para alguns ele estava acabado. Isso é o ômega, mas o alfa o que é? É o princípio, é o reinício. Então Deus vai e restitui tudo em dobro nele. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando todos pensavam que Jesus estava derrotado por ter dado a sua vida ali na cruz do Calvário, eis que ao terceiro dia ele ressurge e está vivo, aleluia, para todo sempre. Nisto é que está baseada a nossa esperança. Nós vamos morrer aqui nesta terra, nós vamos ao pó, mas também nós temos a consciência que em Cristo nós também vamos ressuscitar, porque Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é aquele que dá, tira e dá de novo, porque Ele é todo-poderoso. Amém, meus amados? Então, olha só. Agora, o que nos chama a atenção nisso aqui, porque eu disse para vocês, essa postura de Jó, de ter Deus como aquele, né, que é o Deus bendito, ele não amaldiçoa Deus, ele bendiz o nome do Senhor. Não é isso, irmãos? Isso foi preponderante para que Deus pudesse agir em favor dele também, no sentido de restituir tudo em dobro. Só que aí, na resposta de Jó, ele responde dizendo, olha, eu sei que tudo podes. Ele não estava querendo uma resposta de Deus, ele não estava querendo ouvir alguma coisa de Deus, porque no sofrimento dele ele fala. A gente tem que ler esse livro várias vezes, meditando, marcando as partes, entendeu, irmão? Para a gente poder compreender melhor. Ele fala, ele quer uma resposta de Deus, ele quer ouvir alguma coisa de Deus, porque até então Deus estava em silêncio. Mas apesar de tudo isso, ele não amaldiçoa Deus. Então isso foi importante para que Deus se revelasse a ele, restituindo a ele tudo em dobro. Só que antes disso, sabe o que acontece? Ele diz, eu sei que tudo tu podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. De fato, isso está falando da soberania de Deus. Ninguém pode frustrar a soberania de Deus. O que ele quer vai se realizar. O que ele deseja, o seu desejo vai se cumprir. Não é? E aí é que me chama a atenção, meus amados, que ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir alguém falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu também costumo dizer, meus amados, que o capítulo 42 de Jó, esse epílogo, ele é uma conclusão maravilhosa, porque você entende que o sofrimento, ele também é pedagógico. O salmista já dizia, acredito que é Salmo 119, não sei qual dos versículos, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu aprendesse a tua palavra. Mas ele diz, foi bom eu passar pelo sofrimento. Então,
Eu não digo que Jó teria dito isso, né? Mas ele diz claramente que conhecia Deus de ouvir falar. Eu fiz uma paráfrase desse texto e eu aproveito para dizer aqui, eu não lembro de tudo que eu coloquei lá, porque são aqueles momentos que vêm na inspiração e a gente escreve e Deus dá o entendimento para os irmãos. Mas a ideia ali é mostrar o seguinte: eu te conhecia de ir para a igreja, eu te conhecia de ter um cargo na igreja, eu te conhecia de ser pastor, de ser evangelista, eu te conhecia de ser um bom mestre, de ensinar bem a palavra, eu te conhecia de cantar, de ser um grande levita, eu te conhecia de fazer grandes obras, de fazer grandes doações para a igreja, eu te conhecia de estar na igreja 24 horas, o tempo todo, eu te conhecia, ou seja, são essas exterioridades do conhecimento de Deus que a gente acha que é o conhecimento de Deus. Mas o que eu entendo aqui, meus amados, é que houve, então, uma experiência viva com Deus, que era o que Jó não tinha e que é o que todos nós precisamos ter. Preste atenção. Quando eu falo de experiência, eu não estou falando de alguma coisa intelectualizada, porque há muitos bons teólogos na nossa nação brasileira. Provavelmente eles acham que conhecer a Deus é você ler muitos compêndios de teologia, você conhecer a ideia de vários pensadores. Talvez para alguns, conhecer a Deus seja ter o título de doutor em divindade, de falar fluentemente hebraico, aramaico e grego, as línguas originais da Bíblia. Meus irmãos, isso é conhecer de ouvir falar. Isso é conhecer de exterioridades. Nós precisamos passar desta fase. E eu não estou aqui dizendo que isso é ruim. Eu gostaria de aprender hebraico, aramaico e grego. Gostaria de saber. Estudei, mas confesso que é um pouco difícil. Então, é muito bom saber isso, mas nós precisamos passar desta fase do conhecer a Deus apenas na nossa intelectualidade. É preciso uma experiência. É preciso ver a Deus. Olha aqui, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não estou dizendo aqui, eu talvez, não sei se há esta ideia de que houve uma visualização entre Jó e Deus, mesmo porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, o que ele deve ter visto é o que os estudiosos chamam de teofania, uma manifestação de Deus. Ora, se Deus se manifesta na sarça ardente, não está dizendo que aquela sarça é Deus, mas ele se manifestou ali. Assim mesmo a nuvem, assim mesmo a coluna de fogo, mas não era Deus. A essência do Deus Todo-Poderoso que eu me refiro. Mas havia uma convicção profunda, aleluia, e é isto que precisamos ter em nossa vida, em nosso conhecimento de Deus, esta convicção profunda da existência de Deus em nós. E é interessante que isso acontece, irmãos. Quando isso acontece, nós sabemos quem nós somos. Que coisa maravilhosa! Nós só podemos conhecer a nós mesmos se nós tivermos esta experiência do ver a Deus. E eu não estou falando, repito, não estou falando de visualização imagética, de uma imagem. Porque também quando Elias estava lá na sua visão, ele diz claramente: ai de mim,
sou homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu esse pecado dele, mas ele reconheceu isso porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Por isso que ele diz, e os meus olhos viram o Rei. Ele viu o Senhor. Não quer dizer que ele viu a essência do Deus Todo-Poderoso, mas ele teve uma experiência profunda, grande com o Senhor, que este tipo de coisa não é alcançada em livros, em estudos, a não ser em um encontro verdadeiro com Deus, em uma experiência verdadeira com Deus. Meus amados, o nosso tempo já está indo, já estamos indo para a nossa conclusão. Eu gostaria muito de falar mais sobre esse assunto, mas não tenho mais tempo. Nós deveríamos falar sobre essa questão da teodiceia, que é importante, que é justamente o problema do mal que o nosso comentarista aqui fala. No final, o que eu estava dizendo para os irmãos aqui é que fala dos últimos capítulos de Jó, sobre o homem compreender a Deus. Olha aqui, ó. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver, experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. É isso que nós buscamos. É isso que nós almejamos. Porque isto, irmãos, está relacionado com o nosso ser. Dentro de nós há uma fagulha de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que o nosso ser anseia por Ele, busca por Ele. Há esse clamor de Deus dentro de nós. E aí o que é que precisamos? Buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor. E esse conhecimento não é necessariamente pela questão intelectual. Há muita gente aí que conhece muito mais do que qualquer um de nós essa parte da intelectualidade, mas não teve uma experiência com Deus. Precisamos ter esta experiência com Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que eu mesmo tenha cada vez mais essa experiência com o Todo-Poderoso, no sentido de dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora eu tenho a experiência de te ver, não uma imagem preconcebida, não como a Igreja Católica pinta, Deus como um ser velho, de barba grande. Não é isto. É a certeza, a convicção profunda da experiência de Deus conosco. Amém, meus amados? E aí, eu acredito que na continuidade nós vamos estudar sobre essa questão da teodiceia, desses pressupostos sobre Deus, sobre a questão do mal. Na continuidade da lição nós vamos ter isso. Tá bom, irmãos? Então eu quero agradecer vocês estarem aí acompanhando esse estudo bíblico. Quero dizer para os irmãos muito obrigado pelos que estão entrando no grupo, pelos que estão convidando outros. A ideia é que a gente aprenda junto. Eu sempre tenho dito isso, eu estou aqui nessa live, mas eu gosto muito da aula presencial, porque eu instigo os meus alunos a perguntarem. Quando eles não perguntam, eu pergunto para eles, porque é através das perguntas que nós vamos obtendo as respostas. E assim o aprendizado, ele é mais pleno, ele é mais completo, ele flui de maneira melhor, tá bom? Então eu quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Peço a você que divulgue esse vídeo, mostre para outras pessoas, mostre o nosso trabalho dos gráficos. Quero dizer que eu fico muito feliz. Essa semana eu estava conversando com um irmão, membro do grupo, dizendo, olha irmão, eu uso os gráficos, eu imprimo,
tá bom? Quero até pedir para você, se você tiver foto do que você está fazendo, mande para a gente publicar, né, para ver que o trabalho está sendo aceito pelos irmãos e está também ajudando na compreensão. Por isso que nós fazemos esse estudo, porque aqui na realidade nós estamos explicando os nossos gráficos para facilitar também o entendimento dos irmãos na hora de vocês explicarem, tá bom? Então, meus amados, continue orando por nós, que o Senhor Deus nos dê uma semana de vitória, um trimestre abençoado, que Deus nos dê força para chegarmos até o capítulo 42 de Jó, até o final do ano, até o 31 de dezembro deste ano, porque vocês sabem, esse ano não está sendo fácil. Acredito que para a maioria dos irmãos, muita dificuldade, mas Deus está conosco e Ele quer se revelar cada vez para nós, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.